irmãs, graça e paz. Me chamo Nájila, sou professora de uma disciplina do Tenser e estou passando hoje para deixar o nosso devocional do dia. O texto que nós vamos estar meditando está em Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 3, que fala o seguinte: Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. 4. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Versículo 6. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. 8. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. 9. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela faz será contado à sua memória. Nesse texto nós conseguimos tirar alguns detalhes para a gente estar meditando e aplicando na nossa vida. Esse texto ele fala de uma mulher e nada melhor para que a gente venha se identificar como mulher. E o texto vai falar que é ela quem se aproxima de Jesus. Então, desde já nós já conseguimos observar algo nessa mulher, que ela tem uma atitude, ela vê algo diferente, porque geralmente a gente não se aproxima de quem a gente não quer ter ali uma comunhão, uma intimidade ou gerar um relacionamento. Então, o primeiro passo e algo que a gente pode aplicar na nossa vida é que ela tem a atitude de se aproximar de Jesus, assim como nós devemos nos posicionar, buscando sempre se aproximar de Jesus. E o texto ele vai contar que essa mulher ela tinha um perfume caro e ela chega com esse perfume e a atitude dela é quebrar aquele vaso e usar aquele perfume de nardo puro e ungir Jesus. Em alguns textos vai falar que ela ungiu a sua cabeça, e mais especificamente no versículo 3. E ela ungiu a sua cabeça com aquele perfume e muitos que estavam ali, eles ficam indignados com aquela situação. Por quê? Não só por ela ser mulher, mas porque aquele perfume ele tinha um valor muito alto. Então a gente já percebe que ela queria gerar um relacionamento, gerar uma intimidade, ela queria fazer algo para chamar a atenção de Jesus, porque ela não chega com qualquer coisa, ela chega com algo que era precioso. Em outros textos a gente vai conseguir identificar que o valor desse perfume que ela chega, ele era equivalente a um ano de trabalho braçal. Ou seja, precisaria de muito tempo, de muito trabalho para que você conseguisse ter um valor suficiente para comprar um perfume daquele. E levaria muito tempo. E aqui eu já queria que vocês observassem e guardassem essa palavra tempo, porque a gente vai usar ela mais um pouquinho à frente. E na atitude dessa mulher a gente vê duas características: amor e devoção. Amor porque
é uma atitude que ela tem para com Jesus, que demonstra que ela, como eu falei, ela queria um relacionamento, ela queria demonstrar algo que estava nela. E ela demonstra isso se rendendo a Jesus e entregando algo. Então essa é uma atitude de devoção. E a gente trazendo para nós hoje, a gente não, no sentido de amor, essa palavra amor, ela é uma palavra que a gente ouve muito, que a gente escuta muito, mas o amor, a gente só consegue identificar ele através das atitudes. Se você só profere palavras que ama, que ama, que ama, mas você não demonstra através das suas atitudes, então a pessoa que está ouvindo as suas palavras e ela não vê a consonância com as suas atitudes, então ela não vai receber esse amor, porque o amor ele é acompanhado de um comportamento, de atitudes que a gente vai efetuando. E muitas das vezes, trazendo para a nossa vida, trazendo para o nosso cotidiano, nós somos muito, e eu me incluo nisso, de proferir palavras de amor a Jesus, palavras que indicam uma devoção, de louvar Ele com as nossas palavras, de dizer que Ele é bendito, que Ele é o Deus da nossa vida. Mas quando o assunto é provar isso com as nossas atitudes, a gente tem algumas dificuldades, porque com as nossas atitudes, muitas das vezes nós deixamos Jesus em segundo plano, nós deixamos a Deus, as coisas de Deus em segundo plano. A gente se enche de muitas coisas e todo mundo hoje tem uma vida corrida, tem muitas atividades, mas a nossa prioridade, o nosso amor maior precisa ser entregue a Jesus. E algo que eu coloquei aqui foi que essa mulher, ela entregou um amor sacrificial. Ela sacrificou algo de valor que ela tinha. Ela sacrificou algo que tinha muito valor para ela. E trazendo para as nossas vidas, e eu queria já trazer essa palavra de tempo que eu pedi para que vocês guardassem. O tempo hoje é algo que a gente tem de muito precioso. Como eu falei, todo mundo tem uma vida corrida, todo mundo é cheio de diversas atividades, então é como se o nosso tempo ele estivesse diminuindo, ele estivesse sendo comprimido. Então a gente tem muitas demandas, muitas coisas para dar conta, para resolver, e é como se a gente não, primeiro algumas coisas e depois outras coisas. E no quesito, naquilo que a gente está falando aqui, que é uma atitude para com Jesus, muitas das vezes a gente deixa Jesus em segundo plano. A gente profere palavras de amor, mas na hora da gente demonstrar esse amor sacrificial para com Jesus, a gente tem uma dificuldade. Por quê? Porque a gente não está priorizando, a gente não está entregando aquilo que é de valor para Ele. Como eu falei, demandaria muito tempo de trabalho para que você conseguisse comprar um perfume daquele. E trazendo para o nosso dia a dia, para as nossas atividades, para a nossa rotina, quanto tempo a gente tem entregado de forma sacrificial, quanto tempo a gente tem entregado de forma valorosa para Deus. A gente não pode resumir a nossa intimidade com Deus apenas a idas à igreja ou a participar de programações. Dentro do nosso dia, dentro da nossa vida, nós precisamos entregar algo valioso para Ele. E, como eu falei, isso tem sido o nosso tempo, que é um tempo de devoção, um tempo de buscar a Ele, um tempo de conversa, um tempo de aprender mais da Sua palavra. E só tem como isso acontecer, como aquela mulher que foi se aproximar de Jesus. Só tem como se aproximar, só tem como gerar uma intimidade, como gerar um relacionamento, se a gente entregar uma parcela do nosso tempo em busca disso. Não dá para ter
Relacionamento não dá para ter comunhão estando um distante do outro, ou só um está estando priorizando e o outro deixando sempre para trás, sempre para depois. Com essa mulher, a gente aprende que o nosso melhor, aquilo de mais precioso que nós temos, aquilo que nós temos de forma valorosa para nós, a gente precisa entregar a Jesus. A gente precisa se organizar, a gente precisa ter a atitude de entregar aquilo que nós demandamos como precioso para nós. Jesus, ele merece muito mais do que as nossas palavras. Ele merece atitudes que demonstrem isso. O seu amor, ele foi entregue a nós através de uma atitude sacrificial, através de um derramamento de sangue na cruz. E nós precisamos também, muitas das vezes, sacrificar a nós mesmos, sacrificar algumas atividades, sacrificar algumas demandas para que o nosso melhor seja entregue para Ele no nosso dia a dia e a gente possa estabelecer um relacionamento real e sincero com Deus. Muitas das vezes a gente tem atividades que são realmente importantes e a gente precisa dar conta delas, mas quando a gente vai ver as lacunas do tempo, às vezes a gente entrega a Ele o nosso tempo para coisas que são um pouco supérfluas. E a gente pode se organizar, ter uma vida que seja realmente entregue ao Senhor e a gente não use de desculpas para deixar Ele para depois. Tem um escritor que ele fala ele fala sobre esse amor a Deus entregue de uma forma completa, de uma forma íntegra, e ele é muito verdadeiro em suas palavras quando ele faz algumas indagações para nós. Para terminar esse devocional, eu queria ler. O livro é do Tiago Abdala e ele fala no livro Espiritualidade de Jesus, na página 68, o seguinte: quanto tempo desta semana você gastou olhando para o espelho ou preocupado com a sua aparência, comparado com o tempo que investiu em sua vida devocional? Quanto tempo gastou arquitetando seus sonhos de um emprego melhor ou pensando nos louvores que recebeu no trabalho, comparado com o tempo que investiu em oração? Quantas horas gastou no Twitter ou no Instagram, comparado com o tempo de leitura de bons livros ou de comunhão com seus irmãos na igreja e de aprendizado das Escrituras? O que ocupa mais seu tempo? Os seus interesses ou os interesses de Cristo? São essas indagações que nós precisamos fazer a nós mesmos todos os dias, procurando entender qual é a prioridade, qual tem sido a nossa entrega, o que de valioso nós temos entregue a Jesus para que a gente venha estabelecer uma vida de comunhão com Ele, que a gente venha aprender com essa mulher que entregou algo verdadeiro, que entregou algo valoroso. Assim a gente venha entregar o nosso melhor todos os dias ao Senhor, buscando sempre priorizar a Ele, porque nós sabemos que se hoje nós temos vida, é porque Ele nos priorizou. Amém? Eu agradeço por essa oportunidade de estar participando e que essa palavra ela fique guardada nos nossos corações. Amém.